Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Roberto aqui. Enquanto protestantes, né? Não todos, né? Claro, tem muitos protestantes que eles têm respeito, né? Pelo catolicismo. Mas enquanto houver ataques contra a fé católica, os católicos não vão ficar calados, né? Enquanto houver calúnias, mentiras contra o catolicismo, né? Porque o protestante não estuda, nem pesquisa, né? Hoje com chat GPT, Gemini, né? Meta IA, né? É tão fácil pesquisar a diferença entre veneração e adoração, idolatria, né? É tão fácil pesquisar, né? A origem da palavra, né? Latria, veneração, né? Mas a gente tem que desenhar para o protestante, né? O protestante vem acusar católicos de idolatria, adoração de imagens, mariolatria, né? Agora virou moda. Mas é questão provar onde católico pratica mariolatria. Exaltar Maria, honrar Maria é idolatria? É colocar ela no lugar de Deus? Né? Porque protestante, eles não sabem a diferença entre uma homenagem, uma veneração, uma honra e adoração, né? Que são coisas totalmente diferentes. Porque o protestante não estuda a origem da palavra, né? Por exemplo, a palavra adorar. Qual é a origem da palavra adorar? Do latim adorare. É uma prece de submissão. É de criatura para criador. Quando se reconhece um ser, no caso Deus, ou uma entidade, no caso o diabo, por assim dizer, ou uma imagem, quando se reconhece ou se dirige orações para aquele ser ou para aquela entidade ou para aquela imagem, como se fosse um Deus, né? Porque você está reconhecendo, tipo assim, caneca, tu és o meu Deus Todo-Poderoso, meu Salvador, meu Criador. Eu estou reconhecendo que esse Deus aqui me criou. Tudo é soberano, né? Eu tô dirigindo preces para essa caneca, né? Então, quando eu reconheço essa caneca como um Deus, eu me coloco no lugar de criatura e a caneca de criador, ou criadora, né? Então, isso é adorar. Adorar é uma prece de submissão, não é orar. Orar é diferente, orar é uma súplica, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Orar para um santo. Orar para o santo, você não está adorando, reconhecendo ele como Deus. Maria só seria mariolatria se o católico reconhecesse Maria como uma deusa, como uma criadora. Para o protestante, se prostrar ou louvar é adoração, mas isso não é adoração, são gestos. São gestos, né? Se prostrar perante um anjo, a autoridade de um rei, né? Se prostrar não é adoração, né? Aqui eu fiz um quadro porque o protestante tem que desenhar, né? Aqui, mariolatria, né? Latria no grego, né? E adiorare no latim. Latria, culto de adoração, né?
Adiorare, prece de submissão, mas é a mesma coisa. Alatria no grego e o adiorare, né? Que vem a ser a palavra adorar no latim, prece de submissão, né? Aqui, orar. Orar é uma súplica. Então, adorar não é orar. Adorar é mais do que orar, né? O grego vai dizer proskuneu, né? É honra, homenagem. O hebraico é rishitashawa, prostração total, né? Então, havia proskuneu, né? Honra ou veneração, do sentido de beijar ou prostração, perante anjos e perante reis, ou entre irmãos, né? Os irmãos de José se ajoelharam, se prostraram perante ele, né? Temos também exemplo no Novo Testamento. O proscuneu também pode ser assim dirigido a Deus, do tipo uma pessoa se prostrar perante Deus, mas mesmo assim não é uma adoração. Então a adoração é a prece de submissão, ou seja, vamos supor, se você se ajoelhar para Deus, você é só um gesto de honra e respeito. Agora, a adoração é quando você faz a prece de submissão, né? Você reconhece Deus como Deus. Eu me ajoelho, é o gesto. Mas eu vou dirigir minha prece de submissão a Deus, reconhecendo Ele como Deus, né? Agora, o católico se ajoelhar perante uma imagem não é adoração, nem idolatria, porque não é ídolo. Ídolo eram imagens de falsos deuses, né? O católico não vai dirigir orações a uma imagem reconhecendo ela como um Deus, perante a imagem da Virgem Maria ou de algum santo, de algum anjo. Tu Santo Antônio, São Miguel Arcanjo, és meu Criador, tu és meu Deus. Entendeu a diferença? O Rishitashawa, né, prostração total, como Josué fez lá no livro de Josué, capítulo 7, versículo 6, diante da Arca da Aliança, né, poderia ser tanto dirigido a Deus como outras pessoas, né? No Novo Testamento, enquanto no Antigo Testamento a Rishitashawa, diante de anjos, era aceito como um protocolo cultural de respeito ao mensageiro divino, né? Se prostrar perante o anjo, Novo Testamento em grego, proskuneu, isso passa a ser rigidamente proibido para evitar confusão com a idolatria. É como o Cornélio fez com Pedro, né? Se prostrou perante Pedro, e Pedro falou: levanta, porque eu também sou um homem como você. Então, para evitar a confusão com a idolatria, se evitava o proscuneu, ou o rishatashuá, né? Se evitava a prostração perante os apóstolos. Até em Apocalipse lá, quando João vai se ajoelhar perante o anjo, também com certeza para evitar a confusão com a idolatria. Mas não era proibido. A Bíblia não proíbe se ajoelhar perante pessoas, reis, alguém importante, uma figura importante, ou perante imagens, né? Como fez Josué, que se prostrou perante os querubins da Arca da Aliança. Mas o protestante, falta de pesquisar hoje na internet com vários tipos de IA, ele não pesquisa o que é latria, o que é idolatria, o que é veneração, o que é adiorare, o que é orar, né, que é súplica, o que é proscuneu, o que é rishitashawa, né? Então, o protestante, se ele vê o católico se ajoelhando perante o Papa, uma imagem, olha lá, é idolatria, né? É idolatria, como se fosse ídolo de um deus, né?
Aí eu vou depois trazer outro estudo mais sobre o Rishitashua, né? Que é prostração total, e no grego proskuneo, que é honra, veneração, mas é a mesma coisa. Aqui só uma resposta rápida, né? Porque isso também perturbe, é uma calúnia, né? Isso é calúnia, é mentira, né? Acusar alguém de uma coisa que você não faz. É calúnia, falso testemunho. Parece que esses apologetas protestantes, eles não fazem uma apologia, apolo, apologética, né? Eles não fazem uma apologética, é uma falsa apologética. É acusar alguém de uma coisa que a pessoa não faz, né? Isso é contra a honra do católico, né? Imagina o católico começar a fazer vídeo que o protestante fala mais do diabo do que Deus, fala mais do Antigo Testamento do que do Novo Testamento, fala mais do diabo do que Cristo, fala mais sobre dinheiro do que Deus. Dinheiro, dinheiro. Quando eu fui em culto protestante da igreja do R.R. Soares, o culto inteiro. Antigo Testamento, dinheiro. Antigo Testamento, dinheiro. Né? Aí depois somos acusados de falar mais sobre Maria do que Deus. Aí você vai em culto protestante, é Antigo Testamento, dinheiro, demônio. Antigo Testamento, dinheiro e demônio. Não sai disso. Fala mais do demônio, mais em dinheiro, mais em riqueza, né? Fala, Deus está me orientando a você me dar dinheiro, é dinheiro, 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 né? Não poder servir a Mamon e a Deus, como Cristo ensina, né? E pior é usar a Bíblia para manipular os irmãos, né? Então, enquanto esses católicos, esses protestantes ficarem fazendo vídeo contra o catolicismo, a gente não vai ficar calado, né? Então, o protestante tem que estudar, tem que pesquisar, né? Antes de falar besteira, né? Porque a maioria está falando besteira. Até o próximo vídeo.